بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos, inshallah. Hoje a gente vai voltar a falar sobre onde a gente parou, antes do mês do Ramadã. A gente parou explicando alguns estudos que a gente fez, umas análises que a gente fez sobre o Novo Testamento como o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, que a gente falou sobre: será que o que tem ali é a palavra de Deus, é uma revelação divina, é uma inspiração divina, ou é o homem que escreveu? Isso a gente trouxe algumas evidências mostrando que a única pessoa do Novo Testamento que fala que o Espírito Santo tocou nela e que aquilo é uma inspiração do Espírito Santo é Paulo. O resto a gente viu que não fala isso, não alega isso. Até a gente leu a primeira introdução de Lucas, o próprio evangelho dele, que ele fala o quê? Que foi uma escolha pessoal dele, que antes dele existiu pessoas que juntaram o quê? Algumas opiniões, alguma parte da vida o quê? De Jesus, filho de Maria, que a paz é sobre ele. Ou seja, ele não foi o primeiro a juntar. E a gente também falou um pouco sobre que Lucas e o Marcos, eles não são discípulos ou apóstolos, porque a gente sabe, como a gente vai ver em Mateus, que Jesus escolhe esses apóstolos, na verdade, esses 12, ou chamam de discípulos ou apóstolos. Os dois jeitos são certos de falar, e foi citado que no Novo Testamento, esses dois jeitos. E a gente também citou, claro que a gente não chegou ainda a explicar, mas é uma coisa que a igreja traz, que Paulo era o que? O apóstolo Paulo, chamam ele, e a gente sabe que isso é o que? É errado, porque ele não foi apóstolo, não foi discípulo e nem viu Jesus, não andou com ele, não enxergou ele e não creu na mensagem que Jesus trouxe, que é o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus. O livro revelado a Jesus é o Evangelho. Não era um livro muito grande, era um livro que tinha sabedoria, podemos falar assim, a crença, a unicidade de Deus, mas não tinha leis. As leis de Jesus, o que? Seguia as leis de Moisés, como ele mesmo cita no 5,17 do Novo Testamento em Mateus. Então ele veio seguir a lei. Então a gente sabe que desses 4 evangelhos canônicos, 2 deles, Lucas e Marcos, não são o quê? Não são discípulos, não viram Jesus. Então a gente está falando aqui sobre uma pessoa que não é testemunha ocular, não é uma testemunha ocular, ou seja, não viu Jesus com seu próprio olho, ou seja, não enxergou Jesus. Então isso mostra o quê? Que nessa cadeia de transmissão, como foi transmitido por uma pessoa que não viu Jesus. Como que você vai transmitir algo do que você não viu? Eu vou falar sobre uma pessoa. Aí eu falo para você, você conheceu essa pessoa? Você estava no momento? Não, eu escutei. escutei o povo falar, alguém falar, algum historiador falar,
mas ele não conviveu, ou seja, não é uma testemunha ocular. Isso é o grande problema desses evangelhos, não só o de Lucas e Marcos, mas também a gente vai ver o de João e o de Mateus. João e Mateus, segundo a igreja, foram o quê? Discípulos de Jesus. Mas a gente vai ver que não há evidências que provam que eles foram o quê? Discípulos de Jesus. E que provam que esse Mateus, segundo Mateus, como é o Evangelho se tu abrir, segundo Mateus, ou como eles chamam de São Mateus, os católicos, a gente vai ver o quê? Coisas que mostram, evidências dentro desse Evangelho que vão dar para a pessoa entender que não foi escrito por um discípulo. Tem certos versículos ali, chaves, que a gente pode falar, que vai dar um entendimento que está falando de uma pessoa que não era uma testemunha ocular. A gente vai ver que fala, por exemplo, da terceira pessoa. A gente vai ver profecias que tem em Mateus. Profecias que tem em Mateus, que a gente pode falar o quê? Às vezes ele fala, Mateus, como no capítulo 26, ele fala sobre profecias que os profetas falaram sobre essa profecia. São profecias o quê? Que foram citadas pelos profetas. Aonde foram citadas isso? Tem que estar onde? No Antigo Testamento. Mas a gente não encontra essas profecias. E também a gente tem que pensar um pouco. Essa pessoa era um publicano, uma pessoa que pegava os impostos das pessoas, cobrava. Como que ele ia ter esse conhecimento sobre o que é a teologia? Como ele ia ter esse grande conhecimento sobre a teologia? Tem vários fatores que mostram que não tem como ter sido ele que escreveu aquele evangelho, o de Mateus. E a gente vai ver que não é, eu vou citar muitos professores de grandes universidades do mundo inteiro, católicos, protestantes, que falam que não foi Mateus que escreveu. Não é um ou dois, não é um muçulmano falando, ou um judeu, ou um ateu falando. Não, são cristãos que falam, olha, a pessoa que pesquisa e, sem fanatismo, quer entender, fazer uma análise, chega nessa conclusão. Que essas pessoas, esses autores dos evangelhos, são pessoas o que? Anônimas. Ninguém sabe quem são elas que escreveram. E a gente também sempre escuta, foi inspirado pelo Espírito Santo. As pessoas às vezes não entendem o que eles querem dizer com isso. Ou seja, foi inspirada por Deus. Agora o Espírito Santo não é Deus para eles, não é a terceira pessoa da Trindade. Sempre a gente pergunta, agora, se tu está falando que o Espírito Santo é Deus, correto? Vai falar para ti correto. Que o Filho é Deus, correto? Vai falar para ti correto. Que o Pai é Deus, correto? Correto. Por que tu não chama eles de deuses? Agora, a gente tem três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que quando vocês vão falar da Trindade, vocês falam três pessoas? Falam três deuses. Por que vocês fogem dessa palavra deuses, no plural? Por que usam pessoas? Você tem que refletir nisso. Usa Deus, como você chamou. Não é Deus. Vai falar para ti, é Deus também. Então aqui quanto é? Esse aqui qual é? O Pai é Deus. Esse aqui quem é? O Filho é Deus. E esse aqui quem é? O Espírito Santo é Deus. Quantos tem aqui? Linguisticamente falando, não estou falando o que de crença aqui. Agora uma pessoa, se trazer uma criança e falar para ela, quantos tem aqui? Vai falar para ti, três deuses, plural. Tem três, como se chama, seres. Se a gente for contar, vai dar o quê? Três deuses, porque cada um é Deus. Mas trocar essa palavra o quê? Para pessoas. Mas como não é o assunto da aula, não vamos focar muito nisso. Agora, a terceira pessoa da Trindade
é o Espírito Santo. Ele que o que inspirou, segundo eles, essas pessoas a escrever esses 27 livros que tem o que dentro do Novo Testamento. Quem que falou que ele inspirou? Agora Mateus, vamos ler Mateus do primeiro capítulo até o último capítulo. Ali está escrito que ele fala: o Espírito Santo me inspirou eu juntar a biografia do Deus Filho e escrever. Tem um versículo falando sobre isso. Agora Lucas falou isso, João falou isso, Marcos falou isso. O Espírito Santo me tocou e me mandou escrever o que? Esse Evangelho. Pelo contrário, como a gente mostrou em Lucas na introdução, qualquer pessoa que quer parar para refletir, pega a introdução. A melhor tradução, eu uso essa, cada um usa a tradução que querer, mas é segundo os padres, os sacerdotes, os sábios, falam que a melhor tradução para a língua portuguesa, essa é a opinião de muitos, é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Abrem ela e leem. Pega a introdução de Lucas, terceiro Evangelho, e começam a ler. Vai estar claro que é uma escolha o quê? Pessoal da parte dele. Eu escolhi a juntar as opiniões ou as palavras de Jesus. Ele que escolheu. O único que falou, que foi tocado pelo Espírito Santo, até se a gente estudar aquela conversão dele, que foi citado em Atos, que é o Paulo de Tarso. Ele sim, ele fala. Isso aí que eu estou escrevendo, o que foi inspiração do Espírito Santo. Ele fala. Mas em alguns outros versículos ele fala o quê? Que isso não é do Senhor, e sim de mim. Também tem isso. Você tem que perceber. Aqui a gente não está criticando versículos. Não estamos analisando versículos em si. Estamos falando no geral. Quando é uma análise de versículo, aí a gente vai mostrar. Mas falando em geral, uma hora ele fala o quê? Que foi tocado, que foi inspirado. Outra hora ele fala o quê? Ele nega essa inspiração. O que a gente vai entender aqui? Qualquer pessoa que tem coisas que foram inspiradas, a gente está falando aqui segundo quem? Segundo Paulo. E tem coisas que ele sabe que não foi inspirada. Principalmente quando ele tinha amigos nas igrejas e ele gostava de cumprimentar eles e falar: olha fulano, eu estou com muita saudade de você. Tu vê que aquilo lá o quê? É um sentimento dele, pessoal. Não tem nada a ver com inspiração. João também, que escreveu o quarto Evangelho, também tem muito disso. Ou seja, um sentimento pessoal dele, cumprimentando as pessoas, saudando as pessoas, falando que gosta das pessoas. Isso o que é? É um sentimento pessoal dele. Não tem nada a ver com inspiração. E Paulo mesmo afirma isso. Isso aqui não é do Senhor e sim de mim, em alguns versículos. Então o que a gente entende? Se Paulo, que é um grande santo no cristianismo, afirmou isso, Lucas, que é um grande santo e dono ou autor do terceiro Evangelho, afirma também o quê? Que ele que escolheu escrever, que não veio o Espírito Santo e inspirou ele a escrever. A gente entende o quê? Que eles mesmos não acreditavam nessa inspiração, e sim eram pessoas comuns, normais, que desejaram o que? Escrever. Não é uma inspiração e nem uma revelação. Por quê? Agora, se a gente analisar a própria divergência sobre esses evangelhos, provam que não é uma inspiração de Deus. Como assim? O que está falando? Agora, se a gente não sabe, Barakallahu Fik, Deus te abençoe, meu irmão. Se a gente não sabe quando foi escrito, isso é um grande problema. Não sabemos quando foi escrito. Não sabemos quem escreveu. Não sabemos o lugar que foi escrito.
Não sabemos a língua que foi escrita. Não sabemos se foi traduzido ou não foi traduzido. Se é o original ou se não é o original. São perguntas que têm mais do que 2000 anos, ou quase 2000 anos, que ninguém responde. Ninguém consegue pegar e responder essas perguntas. Foi escrito no aramaico, foi escrito no siriaco, foi escrito no hebraico, foi escrito no grego. Eu sei que os manuscritos hoje é tudo no grego, eu sei disso. Mas isso não é a opinião dos primeiros pais da igreja. Papias, ele tem a opinião que o evangelho, não só ele, mas que ele foi o primeiro. Ele nasceu em 70 e morreu em 163. Ele mesmo fala o quê? Que foi escrito no hebraico. Se a opinião dele está certa, isso é outro caso, a gente não vai entrar nisso. Mas a gente está falando se foi escrito no hebraico. Se foi escrito no hebraico, como fala Papias, o grande santo da igreja, um dos primeiros líderes da igreja, um grande sábio, não é eu que falo, os próprios pais da igreja que afirmam isso. Ele tem essa opinião, que foi o que? Em hebraico. Sendo que foi em hebraico, o que a gente tem hoje, os manuscritos, são no que? Qual língua? No grego. Se está no grego, aconteceu o que? Uma tradução. Uma tradução de uma língua para outra. Essa tradução, quando aconteceu de uma língua para outra, precisa o que? De um tradutor. Precisamos de um tradutor ou tradutores. Agora vem a pergunta: quem que traduziu do hebraico para o grego? Quem que traduziu? A gente vai aceitar uma tradução de uma pessoa desconhecida, de uma pessoa que a gente não sabe se é mentirosa, se é confiável, se tem temência a Deus, se é piedosa, se tem conhecimento na língua. Agora pode ser que ele tenha um grande conhecimento no hebraico, porque é a língua dele, por exemplo, esse tradutor. Mas no grego ele não tem muito conhecimento. Fala grego, mas não tem um grande conhecimento. Não sabe escrever bem, por exemplo. Como que eu vou confiar nessa pessoa que ela traduziu como está no original? Ou vice-versa. Vamos falar que ele é um grego que aprendeu a língua hebraica. Mas a língua hebraica, ele o que? Não pronuncia muito bem as palavras, não tem um grande entendimento como um verdadeiro judeu, por exemplo. Então como que eu vou confiar que ele traduziu, que ele entendeu corretamente esse manuscrito, o original, e traduziu corretamente para o grego? Tem como tu responder isso? Não tem resposta para isso. E não é só o Papias que ele fala isso. Tem vários sábios dos primeiros séculos que falam que foi na língua aramaica, tem outros que falam que foi no siriaco, tem outros que falam que foi no hebraico, tem outros que falam que o grego é o original, como é a opinião da maioria hoje. Então tem 4 opiniões. Se a gente vai pegar essas 3 primeiro, o grego o que é? O que tem hoje os manuscritos? Uma tradução. Que eles não conhecem o próprio tradutor. É um grande problema isso. Tu não conhece o tradutor, não conhece o autor, não conhece o lugar que foi escrito, tu não sabe o ano que foi escrito. O ano também a gente vai ver, cada um fala um ano. A gente vai dar uma coisa aproximada. Um ano certo não tem. Que quem escreveu esse evangelho foi no ano, por exemplo, 62, no ano 70. E na melhor das opiniões, Mateus morreu em que ano? 70. Mateus morreu em 70, no ano 70. Ou seja, depois que eles falam, segundo eles, da crucificação por 40 anos, mais ou menos.
Morreu no ano 70. Tem opiniões que falam que ele foi escrito o quê? No ano 80. Ele estava morto no ano 70. Então, é um grande problema. Que muitos sábios cristãos falaram, olha, isso mostra que ele foi escrito por uma pessoa anônima por algum objetivo, que não quis citar essa pessoa, porque ela não colocou o seu nome, o quê? Nesse evangelho. A gente vai ver que tem opiniões que quem escreveu esse evangelho, quem foi? O próprio João, o que escreveu o quarto, foi ele mesmo que escreveu esse evangelho, tem a sua opinião. Tem opinião que falam que Paulo que escreveu. Então, é uma coisa que eles mesmos não sabem. Mas, vamos ver um grande sábio que ainda vive, um americano, que se chama Barth. O nome dele é Barth, que é um grande sábio. Ele não é cristão, mas muitos cristãos elogiaram ele e elogiaram também o grande conhecimento que ele tem nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. As interpretações dele, o entendimento que ele tem da palavra, é um grande conhecimento que ele tem. Muitos padres, pastores americanos ou que falam a língua inglesa e viram os comentários dele, viram que ele tem um grande conhecimento. Então, o que ele fala sobre o Evangelho de Mateus? O que ele fala sobre esse Evangelho? O nome dele é Bart Ehrman. Bart Ehrman. Ele fala: todos os Evangelhos foram escritos anonimamente, e nenhum dos escritores afirma ser uma testemunha ocular. O que ele está falando aqui? Que todos os evangelhos, todos, os 4, foram escritos o quê? Por pessoas anônimas. E nenhum deles afirma ser o quê? Uma testemunha ocular. Ele é um agnóstico, ou seja, ele não tem religião. Ele não é cristão, ele não é judeu, ele não é muçulmano, para não vir um cara e falar o quê? Ah, ele é judeu, como ele crê na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento cristão, e não crê no Novo Testamento, ele está falando isso que é para desmerecer. O que ele está ganhando falando isso? Ele não apoia nem os muçulmanos, nem os judeus, nem os cristãos. É um estudioso, é um grande estudioso da Bíblia, tem um grande conhecimento. Ele fala isso aqui. Essa é a opinião dele, a interpretação dele. Tu não concorda com essa interpretação? Responde às evidências que ele trouxe. O estudo que ele tem é um grande estudo. Responde o estudo que ele trouxe. Responde, não é tapar buraco. Eu uso essa expressão tapar buraco. É quando a pessoa, tu pergunta para ela uma coisa, ela vai pular em outra coisa. A gente não quer isso. O cara te perguntou aqui, ó, que cor é essa caneta? A caneta é azul, isso que a gente quer, essa é a resposta. Não é, mas a caneta foi feita de plástico, mas a caneta ela tem 10 centímetros, mas a caneta é para o telefone. O que eu perguntei para ti? A cor da caneta. Responde o quê? É a cor azul da caneta. Então, a maioria das pessoas que querem criticar e falar, não, esse cara está errado, fanatismo, eles não respondem a pergunta feita por esse pensador, por essa pessoa sábia, que trouxe o quê? Análises. Ele analisou um texto, interpretou isso aqui. Pode estar errado? Pode, é um ser humano. Mas o teu dever é o quê? Tu quer defender esse livro? Tu quer afirmar que isso é uma inspiração de Deus? Responder essa pessoa. Falar, olha, você está errada por causa de tal evidência, um argumento. Não é um achismo, por causa de tal coisa, mas eu acho que foi escrito no grego. Eu quero uma evidência clara, explícita, que mostra que foi escrita o quê? No grego, por exemplo, esse evangelho. Eu quero que tu vai me provar. Quando tu me provou, por exemplo, vamos falar que conseguiram provar
Conseguiram. Até hoje não conseguiram, mas vamos falar que conseguiram. Provar que esse evangelho foi escrito no grego antigo. Tá bem? Agora, qual que é outro problema que tem? Acabou? Solucionou os problemas? Não. Agora tu vai ter que me provar que esse autor, esse discípulo falava o grego. Que esse discípulo era letrado, sabia escrever. Que esse discípulo tinha conhecimento das escrituras, porque ele fala de profecia, ele fala de coisas o quê? Uma pessoa que tem um grande conhecimento tinha que ter o quê? Para falar sobre aquelas profecias. E fora que ele pegou esse evangelho de quem? De Marcos. É baseado em Marcos. Evangelho de Mateus, qualquer estudante que estudou sabe disso. É baseado em Marcos. É 90% ou 95% igual de Marcos. Não estou exagerando. 90%, que nem de Marcos. Evangelho de quem? Baseado de Mateus. Se a gente sabe que Mateus é um discípulo, e sabemos que Marcos é o quê? Uma criança de 10 anos. Tinha quantos anos? 10 anos mais ou menos, quando Jesus pregava o Evangelho. Ou quando ele foi, segundo eles, crucificado. Tinha 10 anos. Agora um grande discípulo como Mateus, vai escrever o evangelho dele baseado numa criança de 10 anos que tinha na época? Ou tem que ser o contrário? Teria que ser o contrário. Quem que teria que basear o evangelho dele em Mateus? Marcos, porque não é uma testemunha ocular e também era uma criança naquela época. Então isso aqui fica o quê? A dica. Pessoa o quê? Tem que refletir. Ah, mas ele era companheiro do Pedro, São Pedro. A gente sabe o que tu vai responder. A gente sabe as evidências que tu vai trazer. Antes de tu falar, a gente já sabe. Não acho que essas pessoas que analisaram com esse grande professor Barth, ele não sabe as evidências que vocês trouxeram. Eles não sabem o que vocês vão falar. Sabemos, investigamos essas evidências e não bate. Quando a gente trouxer as evidências, a gente vai mostrar, não bate. Esse jeito que tu quer explicar é o mesmo exemplo da caneta. Eu perguntei para ti se a caneta o que é, que cor é azul. Tu está querendo me explicar de que material ela foi feita? Que tem uma ponta cinza. Me dá essa resposta para a gente continuar a nossa análise, para a gente ver se essa interpretação é correta ou errada. Mas tu vai me falar sobre a caneta, depois tu me fala sobre o celular. E não me respondeu a pergunta o que a caneta é de cor azul. Então, isso é um grande problema que todos sábios ou cristãos passam para querer defender essa ideia, que não são anônimos. Por isso que muitos que a gente vai citar, muitos professores, eles foram honestos e falaram, tudo anônimo. Não tem nenhum que a gente sabe quem que escreveu. Tem as próprias cartas de Paulo, não é todas que eles entram o quê? Num consenso que foi escrita por Paulo. Tem umas que eles falam, não foi escrita por Paulo, como, deixa eu ver se eu me lembro uma, Hebreus. Ali tem divergência entre eles. Foi escrita por ele, não foi escrita. Isso tudo a gente vai citar. Então, voltando, o que ele falou? Todos os evangelhos foram escritos anonimamente. E nenhum dos escritores afirma ser uma pessoa, uma testemunha ocular. Uma testemunha ocular. Quem escreveu Mateus não o chamou de o Evangelho segundo Mateus. As pessoas que deram esse título estão dizendo a você que, na opinião delas, ele escreveu. Na opinião de quem? Dessas pessoas. Mateus não falou que esse aqui é o Evangelho segundo a mim. E sim, as pessoas que vieram depois estão falando esse Evangelho é de Mateus. Como Papias, até quando ele fala, o que ele fala, o Papias? Ele fala, olha, eu sei que Mateus juntou alguns ditos de Jesus.
Então quer dizer que ele escreveu esse evangelho. Se tu prestar atenção no que ele fala, literalmente, ele fala ditos, ou seja, sabedorias, conselhos, recomendações, instruções que Jesus o quê? Falou, e não sobre a vida dele. Não é verdade? Agora, quando a gente pega o evangelho, é a vida de Jesus, a biografia, detalhes. Ele falou para ti que juntou o quê? Ditos. E como que tu vai ligar essa pessoa? Tinha agora só um Mateus, ou poderia ter mais naquele tempo? Poderia ou não poderia? Logicamente falando, estou falando que isso é o correto, mas estou falando logicamente, podia ter mais que um Mateus ou não podia? Podia. Então quando ele fala de Mateus, por que tu fala o quê? Que é esse Mateus o discípulo? Não poderia ser outro? Poderia. Logicamente falando, poderia. Poderia ter mais que um Mateus, não é verdade? Quem entre os discípulos poderia ter? Não os 12, vamos falar, não tinha 70, não tinha mais que não foram citados, poderia ter um que o nome dele era o quê? Mateus. Então tudo isso é para a pessoa o quê? Refletir. Então essa é a opinião do quê? De quem? Do Barto. Está errada, está certa, isso aí é outro assunto. Primeiro tu responde o quê? As análises que ele fez. Como que ele chegou até esse pensamento? Ele como que chegou? Tem vários problemas. O primeiro problema que há é que a narrativa está o quê? Na terceira pessoa. Sempre quando fala em Mateus, Mateus foi citado 2 vezes só. E nessas 2 vezes fala na terceira pessoa. Do encontro de Jesus com Mateus. Ele não fala tipo, eu me encontrei, ele passou por mim e me chamou e eu o segui. Não, ele fala na terceira pessoa. Isso é um grande problema. Nas 2 vezes o que foi citado. E não fala o que? Na primeira pessoa. Quando foi a escolha dos discípulos, também fala o que? Cita o nome. Não fala eu, escolheu-me. Entendeu? Tudo isso que é uma das evidências do que? Do Barth e de outras pessoas antes dele. Não foi a primeira pessoa que trouxe isso. Só eu trouxe a opinião dele porque ele é uma pessoa ainda viva. Tem vários que falaram sobre isso. Agora, outro problema que tem. Mateus copiou de Marcos, ou seja, é baseado em Marcos. O que Mateus escreveu, 90% é baseado o quê? Em Marcos, se não for mais. Outro problema. Tem outro problema também, que será que ele era letrado? Tem uns que têm evidências, argumentos, que ele era uma pessoa iletrada, não escrevia. Então esse é outro problema que tem. As evidências externas, como as citações das profecias internas, que tinha que bater com as evidências do que? Externas, que não encontra. O que ele cita como profecia, tu não encontra o que? Nas evidências externas, as que estão fora. Por exemplo, que tu tinha que encontrar o que? No Antigo Testamento, não encontra. Então são vários problemas, fora as contradições entre eles. As contradições que tem entre esses 4 mostram o que? Que cada um escreveu o que ele quer. E a gente sabe que nós muçulmanos, cremos que os discípulos de Jesus são as melhores pessoas. Por isso que Jesus o que escolheu eles. Quando Jesus, como está no capítulo 3 do Alcorão, quando Jesus perguntou para eles, Jesus viu que as pessoas o renegaram, rejeitaram, e ele olha para eles e fala: quem será os meus socorredores no caminho de Deus? O que eles falaram? Jesus, nós somos os seus o que? Socorredores. E testemunha a Jesus que a gente é o que? Muçulmano, submisso a Deus. São pessoas o que? Crentes.
O Corão, quando fala dos discípulos de Jesus, ou o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, exaltava eles. São pessoas crentes. Nunca que eles iam escrever essas coisas que tem nos evangelhos de hoje, essas contradições, ao tomar ele o que? Como um Deus, como João, segundo eles, que foi discípulo. A gente vai mostrar que eles não têm nenhuma evidência, e sim são palavras sem evidência alguma, que fala que ele foi o que? Um discípulo de Jesus, que creu nele como profeta, mensageiro de Deus, como ele era, ia falar que ele era Deus, como está citado no primeiro versículo do evangelho dele, 1:1, ia falar que a palavra era Deus. Mesmo aquela frase, qualquer pessoa que tem um pouco de raciocínio ia ver que não se encaixa aquela frase. Não tem como tu ser alguém e você está com esse alguém no lado dele. Agora tem uma pessoa comigo aqui, ó. Vou falar que está comigo aqui o Pedro. Eu sou o Pedro e ele está no meu lado. Tem lógica isso? Tem como tu ser a pessoa que está no seu lado, que está com você? Eu estava andando ontem com Ita na rua, mas eu sou Ita. Esse é o versículo 1. Qualquer pessoa que lê e refletir vai entender isso. E esse versículo é o mesmo versículo que foi escrito por um grande poeta grego anos atrás. Ou seja, foi copiado, tirado de uma crença grega, uma crença que acreditava em deuses. Aí faz sentido. Aí tu entende o porquê daquilo. E se tu for naquele mesmo capítulo, no versículo 14, te explica aquele primeiro versículo. Que o verbo, a palavra, se fez carne. Quem que fez ele carne? Essa é a pergunta. Quem que fez? Se fez. Quem que fez? Tem como responder além de Deus? Outro? Vai falar Deus. Aqui prova o que é? Que é uma criatura e não Deus. Tu não pode pegar um versículo e querer entender como tu quer, apoiar a tua crença, como que tu quer. Tem que ler todo o versículo para a gente entender o contexto. Porque quando a gente traz um versículo afirmando que é profeta, o que tu fala? Versículo isolado. Só se tu ler o contexto, tu vai ver que ele não é isolado. É isolado para ti, porque não bate com a tua crença. Mas quando tu traz 30 versículos falando que ele é profeta, tu vai isolar os 30, tu vai revogar os 30, tu vai falar que esses 30 não são inspiração de Deus. Se tu afirmar um que não é inspiração de Deus, acabou a tua tese, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Só um. Tu afirmar que não foi inspiração de Deus. Se teve esse erro, que não foi inspiração, que foi a mão do homem, por que não pode ter outro erro? Logicamente falando, se teve um, por que não pode ter o segundo, o terceiro, o quarto? Então são 3 visões diferentes, 3 crenças diferentes no Novo Testamento, mostrando que uma hora é Deus, uma hora é Filho de Deus e uma hora é profeta de Deus. Qualquer pessoa que lê com atenção sabe disso. E sabe que não tem como juntar isso. Isso é que nem preto e branco, não se junta. Ou um é certo, um é errado. Preto e branco. Um é certo, o outro é o quê? Errado. Não tem como tu juntar. Ah, mas não sei o que, não tem. Deus e profeta não tem como ser. Não tem uma pessoa racional. Estou falando com uma pessoa racional. Estou falando com uma pessoa que não quer pensar. Uma pessoa racional. Tem como ser a pessoa Deus e profeta de Deus no mesmo tempo? Tem como? Se o profeta é aquele que é enviado por Deus, aquele que foi enviado para orientar as pessoas, receber revelação de Deus, para orientar as pessoas para a senda reta, o caminho de Deus, tem como esse mesmo ser Deus? Então a pessoa tem que o quê?
sempre usar isso aqui, refletir. Então são 3 visões diferentes. Uma delas é certa. Qual que é a certa? Jesus pregou diferente que os outros profetas. Ele não veio cumprir 5,17 Mateus. Não veio seguir. O cara está falando aí de Mateus, provando aí, trazendo versículos para comprovar, e ele fala que o Mateus é anônimo, não é evidência. Ela está se contradizendo. Para ti é evidência, eu estou falando para ti. Para ti, a pessoa que crê nesse livro, eu estou falando para ti. O que está escrito no 5,17? Tu que crê nele. Não estou me contradizendo. Tu que crê nele, a gente está falando para ti. E aí o que tu me fala? Ou 21:11, o que tu me fala sobre esse versículo? Que fala que ele é profeta. E são versículos chaves, não tem como ser isolado, sabe por quê? Porque tu tem que entender o acontecimento. Não é uma coisa assim, e Jesus é profeta de Deus e acabou. Tem uma história antes. Esse 21:11 foi quando ele chegou em cima do jumento, que vocês falam que é a profecia de Zacarias 9:9 do Antigo Testamento. Entendeu? Tu negando isso aqui, tu vai ter que negar lá a profecia também, que é 9:9 em Zacarias, ou Zacarias do Antigo Testamento, que ele chega em cima de um jumento. E dentro dessa história do jumento tem contradição. Uma hora é o jumento e a mãe dele, outra hora é só o jumento. Nos evangelhos, então, a gente vai ler, não é o assunto da aula. Então ele chega em cima do jumento, a multidão toda gritando, esperando o profeta de Deus, falando: este é o profeta de Deus, Nazareno, da Galileia. Toda a multidão, tu não está falando de uma pessoa chamou ele o quê? De profeta. Aí tu pode falar essa interpretação de uma pessoa, não sabia e falou que ele é profeta. Mas toda a multidão, ele por que não parou quando ele foi, como falam, que ele falou depois, fez tipo um sermão? Por que na hora do sermão ele não falou: desviados, eu sou filho de Deus, eu sou Deus, não sou profeta de Deus como vocês estão falando? Por que não criticou eles? Segundo o livro de vocês, nós cremos que ele é um profeta, mensageiro de Deus, como Moisés, como Abraão, como Noé, como Muhammad, como Davi, como Salomão, como Enoque, como Jacó, como Isaac, como Ismael. Profeta, mensageiro de Deus. Foi nascido de uma virgem, sim, um grande milagre. Testemunhamos que ele foi uma virgem. Não teve o que? Pai. Mas isso foi só para Jesus? Não. Adão não teve pai, não teve mãe. Quem é mais milagroso? Não teve pai, não teve mãe. Eva teve mãe, teve pai. Pelas mãos sagradas de Deus foram criados. Então não é uma coisa que foi o quê? Só feita para Jesus. Jesus teve mãe, nasceu como qualquer ser humano nasce. Mas aonde está o milagre? Que não teve pai, não teve o contato físico para ele nascer. Nasceu através da palavra se, o verbo. E não ele era o verbo, que o verbo era Deus. Se o verbo estava com Deus e depois o verbo era Deus, como? A gente quando lê, a gente tem que o quê? Refletir. Não é ler, tá certo e deu. Por que tá certo? Meu pai e minha mãe eram cristãos, então tá certo. Não vou, não vou refletir e mudar por causa que meus pais eram dessa forma. A pessoa tem que refletir, tem que sempre procurar a verdade. A verdade é clara que nem o sol ao meio-dia. Não tem erro, não tem como tu errar. Só a pessoa precisa o quê? Refletir e tirar esse orgulho, essa arrogância dentro do coração e aceitar a verdade. Então isso são tantas coisas, irmãos e irmãs. A gente vai falar sobre as evidências, sobre o que tem, principalmente nesses 4 evangelhos. É impossível ter escritos esses evangelhos por os discípulos, que eram pessoas virtuosas, crentes, socorreram Jesus, viveram com Jesus. E pessoas que escrevem sobre eles, pessoas que a gente nem conhece, pessoas anônimas. Como a gente vai confiar nessas pessoas? Uma hora Pedro
é um grande discípulo, grande apóstolo. Outra hora ele quer aquele que negou. Mas não foi, ele não negou por si mesmo. Jesus falou que ele ia negar ele 3 vezes. Não é verdade? Então são coisas o quê? Que ali não tem como tu provar que foi os discípulos que escreveram aquilo. A gente sabe, como está aí no Alcorão, os discípulos são as melhores pessoas. Socorreram Jesus, creram em Jesus, defenderam Jesus, morreram no caminho de Deus para pregar o que é o Evangelho, que é o livro de Deus. O Evangelho que é citado é o livro de Deus, é a palavra de Deus revelada a Jesus, como a Torá foi revelada o quê? A Moisés, como os Salmos foi revelado a Davi, e como o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad. E os outros livros sagrados que foram revelados o quê? Para os profetas, como Abraão foi revelado a ele os pergaminhos. Aqui, olha o que falam sobre o que? O Evangelho de Mateus. Como a gente viu, tem um livro que se chama História da Igreja, a História da Igreja. É que em árabe, eu não sei como seria a tradução, se foi traduzido no português eu não sei, para falar a verdade para vocês. Eu li ele em árabe, que foi escrito pelo John Luemer. Ele, o que ele fala quando ele fala sobre essa opinião do Babayás, ou Babiás, que eles chamam, né? Que foi escrito o que? Na língua o que? Hebraica. A opinião dele. Ele faz uma nota. E isso aqui, ele falando, é o mais próximo da verdade, ou da realidade. Porque ele era um quê? Um discípulo. E a gente sabe que Jesus o quê? Falava siriaco, hebraico, aramaico. Aquela região que falava esses dialetos. Então os discípulos, como eram também judeus que nem ele, falavam nessa mesma língua. E não tem nada que comprova que eles falavam grego. Claro, explícito, que eles falavam grego. Ou seja, esse autor o que? Apoia a opinião de quem? O Babayás. E ele sabe que apoiando essa opinião, ele vai entrar em 1000 problemas. Mas a pessoa tem que ser justa. A pessoa tem que ser o quê? Justa com ela mesma. A pior mentira é você mentir para você mesmo. Você está enxergando, mas faz que não está enxergando. Você sabe disso. Você que estudou teologia, quando eu estou falando aqui, você sabe o que eu estou falando. Quem estudou sabe disso. Quem estudou em universidades, em faculdades, quem é formado, quem é bispo, quem é sacerdote, sabe disso. A pior mentira é a pessoa mentir para ela mesma. Está enxergando aquilo e faz o que não está enxergando. É claro, esse grande problema é claro, que muitas pessoas infelizmente não sabem disso. Não sabem como que foi transmitido até nós. Não sabem que 393, esse ano é marcante. Esse ano é marcante. A gente está em 2022. Vamos voltar ao tempo 393. O grande concílio. Concílio de qual? Não. Foi 325 ou 323. Mas o concílio de Hipona, na Argélia hoje, que foi dado os livros, quais os livros? Os canônicos. Novo Testamento foi aprovado por quem? Pela igreja. A igreja apoiou, a igreja escolheu. Tem Espírito Santo, não tem Filho de Deus, não tem ninguém. Quem que escolheu? Os pais da igreja. 393, final do 4º século. E as pessoas antes, o que elas liam? Tem como provar que no 1º, 2º, 3º século tinha o que? Essa Bíblia que vocês leem hoje, esse Novo Testamento que vocês estão lendo hoje, tinha nesses séculos? Não tinha.
E as pessoas que não tinham esse livro juntado, como vocês, tem coisas, evidências que a gente vai trazer. Até o Papias, quando ele fala dos evangelhos, era só um. Esses 4 eram um. Não tinha segundo João, segundo Lucas, segundo Marcos, era só um. Agora essas mudanças, ou os 66 livros, depois teve outro concílio em 500 e pouco, 513, se eu não estou enganado, que o que? Aumentaram mais 7 livros. Quem que aumentou? A igreja. Tu quer seguir o que a igreja escolheu ou o que Deus escolheu? Que Deus revelou para os profetas? Essa é uma pergunta que você deve se fazer todos os dias. Quero seguir a revelação de Deus ou a escolha do homem para mim? Qual que é a diferença deles escolher e nós escolher? Qual que é a diferença? Deles escolherem e de nós escolher. Qual que é a diferença? Porque são pais da igreja, eles têm essa, como se chama, essa autoridade. Traz dentro da Bíblia essa autoridade, que eles podem escolher os livros canônicos e os não canônicos. E o que mostra que a escolha deles foi uma escolha incompleta, porque eles aumentaram 7 livros depois. Então são perguntas que até hoje não têm respostas. E muitas pessoas não sabem, principalmente às vezes as pessoas que estudam teologia, esses cursos que elas fazem, não chegam até isso. Não sabem o que é Paracletos, não sabem essas coisas, não sabem as profecias que tem ali que não existe para os profetas anteriores que falaram sobre essas profecias. Não sabem. Estudam o básico do básico e depois querem dar uma de sábio, criticar, não sei o que, aprende um pouco da gramática do grego, um pouco do hebraico ali, nem sabe pronunciar direito e vai lá o quê? E é o grande sábio. Você tem que ser humilde e ver o que os sábios falaram. Agora quando tu quer contestar agnóstico, ateu ele é, a verdade a gente aceita de qualquer pessoa. Pessoa que está falando a verdade, a gente aceita ela sendo o que? Incrédula, sendo crente, sendo o que for. Falou a verdade, a gente aceita. Como diz o Sayyidina Ali, alayhi salam, ele fala: aceite a verdade de quem for. A pessoa está falando a verdade, aceita. A pessoa ali injustiçou a outra. Veio uma pessoa que não é crente, não vou aceitar. Ele julgou certo, falou a verdade, não vou aceitar. Por que tu não vai aceitar? Porque ele não é crente. E crente também é relativo, se a gente for ver a crença. Para nós o que não é crente, para o outro é o que? Crente. Então, a gente o que? Tem que seguir o que Deus revelou. Deus é único e tem só um caminho para a salvação, que está na unicidade de Deus, em cumprir os mandamentos de Deus, e adorar a só Ele, e prestar o culto só para Ele, como até Jesus fala em Marcos. Então, que Deus abençoe a todos, e firme nossos corações da fé, e abençoe onde quer que a gente esteja, e guie todas as pessoas a senda reta, e guie todas as pessoas a senda reta, e ilumine nossos corações com o monoteísmo, com a unicidade de Deus, e afasta de nós toda maldade, toda incredulidade, todo politeísmo, toda arrogância, todo fanatismo, e não castigue a gente no túmulo, e facilite para nós a entrada no paraíso, em paz, com os profetas, os verídicos, os mártires e as pessoas virtuosas, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos.